Poderíamos dar como título a essa conversa do padre, irmãos e irmãs, solidários, ou melhor, solidário com os pecadores. O Senhor abençoará o seu povo na paz. Aquilo que cantamos, rezamos no Salmo Responsorial 29. A paz é o maior bem que o coração humano deseja possuir. Às vezes a gente não dá esse nome, mas é isso que a gente anda à procura. Já lhes disse aqui tantas vezes que poderemos ter o mundo inteiro, mas se não tivermos a paz, ficamos desassossegados. Jesus chega a dizer que de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua vida. Então, às vezes a gente tem uma porção de dinheiro, mas não tem paz. Tem uma porção de gente do lado, mas não tem paz. No fundo, é isso que o coração da gente deseja, a paz. E o Senhor, nosso amigo, quer nos dar a paz, a sua paz, como bênção, porque Ele é a fonte da paz. Nós terminamos ontem o tempo do Natal. Iniciamos com essa festa do batismo do Senhor, o tempo comum. No próximo domingo, ou oportunamente, voltarei a esse assunto. Nessa festa do batismo do Senhor, somos chamados a observar uma outra epifania, uma outra manifestação de Deus ao mundo. Vejam, João batizava com água para a penitência e para a conversão dos pecados. Ele já tinha dito que viria alguém depois dele que batizaria com a água e com o fogo e com o Espírito Santo. Alguém mais forte do que ele. E João estava lá, batizando no Rio Jordão. De repente entra na fila dos pecadores para o batismo Jesus. Jesus entra na fila dos pecadores. João Batista tentou tirar Jesus da fila. Falou, mas o que você está fazendo aqui? Né? Eu é quem deveria ser batizado por você? Afinal de contas, foi João quem disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós aprendemos, e nós ouvimos na palavra, que Jesus, ele se fez humano igual a nós em tudo, menos no pecado. O que esse Jesus foi fazer então na fila dos pecadores? João tentou, mas Jesus disse, olha, é necessário que a gente cumpra toda a justiça, que a gente siga como está o plano de Deus. E qual era o plano de Deus? Que efetivamente Ele fizesse a experiência humana. Se nós nascemos no pecado, porque somos solidários com o pecado de Adão e Eva, é na solidariedade do pecado que Jesus nos resgata do pecado. Se o pecado de Adão e Eva fechou o céu, a graça de Deus, Jesus, abre as comportas do céu. Abre-nos de novo o acesso ao céu. Portanto, o batismo de Jesus, por João, lá no Jordão, é essa manifestação da Santíssima Trindade, é essa manifestação de Deus. O Pai diz, este é o meu Filho amado, nele eu coloquei o meu agrado, a minha confiança, o meu bem-querer. Escutem o que ele diz. E vimos também o Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, descer sobre ele, porque ele foi ungido com o Espírito Santo e com o poder. Ele passou pelo mundo fazendo bem, curando, libertando, fazendo milagres, ou seja, deixando sinais do reino de Deus para todas as pessoas. Como vimos nos Atos dos Apóstolos, Deus estava com ele. Bom, mas temos um documento lá no Vaticano II, chamado Gaudium et Spes, lá no número 22, cujo título é Cristo, o Homem Novo, que afirma o seguinte: Ele é o homem perfeito, que restitui aos filhos de Adão a semelhança divina deformada desde o primeiro pecado, já que nele, Jesus, a humanidade foi assumida e não destruída. Por isso mesmo, também em nós, ela foi elevada a uma sublime dignidade. Desde a encarnação de Jesus,
nós valemos muito mais do que podemos imaginar. Por quê? A expressão poética e bonita. Porque pela sua encarnação, Jesus, o Filho de Deus, uniu-se de certo modo a cada pessoa. Trabalhou com mãos humanas, pensou com uma inteligência humana, agiu com uma vontade humana e amou com um coração humano. Ele se fez igual a nós em tudo, menos no pecado. Mas é esse que hoje na fila dos pecadores é revelado, manifestado como nosso Salvador. Portanto, irmãos, celebrar o batismo de Jesus é uma oportunidade que a gente tem de refletir sobre o batismo da gente. Para eu seguir aqui a minha conversa, uma pergunta um pouco tola, mas vamos lá. Quem aqui é batizado, levante a mão. Quem aqui se lembra do dia do seu batismo? No sentido assim, quem se lembra da celebração do batismo, levante a mão. Uns 4, 5, né? Um ou outro que foi temporão, né? fora da época. Geralmente somos batizados criança. E quem aqui se lembra o dia do seu batizado, a data do batizado, levante a mão. Bom, vamos inverter então. Quem não se lembra do dia do seu batizado, levante a mão. Parabéns. Vocês comemoram o dia que nasceram para morrer, mas não comemoram o dia que nasceram para viver sempre. Antes do batismo, a morte é uma sentença. Nasceu, vai morrer. Depois do batismo, a morte é uma escolha. Pois todo aquele que vive e crê no Senhor não morrerá jamais. Nós nascemos no batismo para não morrer nunca mais. Aí a gente comemora a data que nasceu para morrer, mas não comemora e nem se lembra a data que nasceu para viver para sempre. Seria oportuno que a gente descobrisse. Outra coisa seria oportuno que, se for possível, né, que no dia do batismo, do aniversário do batismo, se encontrasse com o padrinho, com a madrinha, fosse talvez lá na paróquia em que foi batizado, se encontrasse com o padre que batizou, se for possível, já estiver morto, não tem problema, né? São formas de a gente criar um vínculo espiritual iniciado na celebração do batismo. Tem gente que não lembra nem da cara do padrinho e da madrinha. Enfim, mas não vamos polemizar isso agora, que eu tenho outras polêmicas para tratar. Mas hoje, portanto, é uma ocasião de a gente pensar no batismo da gente. O nosso batismo não tem nada a ver, digamos assim, com o batismo de Jesus. Jesus foi batizado por João como um gesto, como o início, digamos assim, quase que a formatura dele. Agora ele começou a missão pública, a sua vida pública, a sua tarefa de anunciar o Evangelho. Tinha 30 anos. O nosso batismo é outra coisa. Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no batismo nós ganhamos a filiação divina. Deus nos adota como filhos dele, no seu único filho que é Jesus. Nós somos, portanto, filhos de Deus. Ninguém tira isso da gente. Nós somos povo de Deus. Ninguém tira isso da gente. Nós somos irmãos uns dos outros. Nós somos corpo de Cristo, que é a igreja. Nós formamos parte da igreja. A igreja não é o prédio, somos nós. Pode destruir tudo que for prédio no mundo, permanecendo as pessoas vivas e batizadas, a igreja estará viva. O prédio é a casa da comunidade, onde a comunidade se reúne, mas a igreja se manifesta onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome do Senhor. A sua casa pode ser uma igreja, deveria ser uma pequena igreja. A nossa comunidade ser igreja, uma assembleia de Deus reunida. O que mais que a gente pode pensar? Que o batismo apagou o nosso pecado, que o batismo nos devolveu a vida divina, ou seja, de novo nos abriu o céu, essa capacidade de nos relacionarmos com Deus. Nós passamos a ser um só com o Filho,
somos filhos de Deus, como eu dizia, somos família de Deus, como eu dizia, somos povo, verdadeiramente povo de Deus, como eu dizia. Agora, além de aceitar o batismo, até porque muitos não podemos aceitá-lo, fomos batizados, recebemos o batismo, então temos que corresponder ao batismo. Temos que viver como batizados. Deus nos dá a sua graça e nós precisamos corresponder a essa graça. Os dons de Deus são como sementes que precisam ser cultivadas por meio de nós também. Nós precisamos, irmãos e irmãs, tomar consciência da grande dignidade que é este sacramento. A missão de Jesus é também a nossa missão. Vamos repetir isso? A missão de Jesus é a minha missão. É isso aí. Nós somos batizados para viver unidos a Cristo e continuar no mundo a sua missão. E a sua missão é viver, testemunhar e anunciar o reino de Deus, a vida eterna, a vida no amor, tanto a Deus quanto aos irmãos. Portanto, somos exigidos a uma coerência batismal. Se filhos, precisamos viver como filhos. Se amados, precisamos viver como quem ama a Deus e aos irmãos. Nós, que também somos pecadores, entramos na fila, mas com quais atitudes? Engraçado quando alguém diz, né, que não vem à igreja porque só tem pecador, né? A vontade que sempre tem é de responder assim, pode vir que cabe você também. Sempre cabe mais um. Importante é que a gente não desista de buscar a santidade, que a gente não deixe de combater o bom combate, deixe de caminhar no caminho do Senhor. Bom, mas vamos aqui exemplificar um pouco mais isso e talvez causar alguma polêmica. Primeiro, o batismo. Muita gente batiza seus filhos por superstição. Ah, precisa batizar, né? Porque andou doentinho, e daí precisa batizar. É como se Deus fosse um carrasco daqueles de pior estirpe, que, já que você não batizou, eu também vou mandar um monte de doencinha para o seu filho. Tchá, tchá, tchá. Enche de doença o filho. Pode uma desgraça dessa, gente? Pode? Não. Não. Não deveríamos batizar os filhos por superstição. Não deveríamos batizar os filhos apenas por uma tradição. Aqueles que dizem assim, né? Nasci católico e vou morrer católico. Ok, mas precisa viver católico antes de morrer católico. Porque às vezes nasceu católico, vai morrer católico, mas não vive católico. Ou não sabe direito o que é ser católico, cristão. E tem os outros que ainda dizem assim, os pais modernos, né? Espero não estar falando com vocês, né? Os pais modernos são aqueles que dizem assim que porque não querem impor nada aos filhos, então vão deixá-los crescer sem o batismo, e daí, quando eles crescerem, tiverem a capacidade de escolher, discernir, aí eles vão escolher o que eles querem. Só que esse pai que diz isso, essa mãe que diz isso, já impôs o nome, já impôs o jeitinho de vestir, já impôs o cortinho do cabelo, já impôs o lugar que tem que aprender, onde é que tem que fazer, mas o batismo não. No fundo, essa pessoa está dizendo, eu não tenho para dar. Porque se tivesse para dar, daria. Quanta baboseira os pais dão para os filhos porque eles acreditam. Baboseira é mal de dizer, né, gente? Estou dizendo que vocês sejam assim, relaxados, né? Tudo que a gente tem e acredita, a gente transfere. Ou não? Vocês foram, por exemplo, chamando o filho de bichinho ou coisinha, até que ele fala, não, agora eu quero ser chamado de Sandro. Não, não é assim. Então tem esses. Depois, tem aqueles que acham, por uma influência hoje talvez mais protestante, que deve ser batizado
adulto, quando tiver consciência. Um exemplo um pouco bobo seria o seguinte: se você estatalar lá no chão, no meio da rua, ficar inconsciente, desmaiado, você prefere que te salvem, né, que levem você, cuidem de você, e quando você recobrar consciência te expliquem o que aconteceu? Ou você espera que te deixem lá quietinho, desacordado, se sobreviver, você então grita e pedindo socorro? O que você gostaria? Primeira ou segunda? Eu também. Se vocês me virem por aí estatalado, desmaiado, me socorram, pelo amor de Deus. Depois vocês me explicam. Então, a salvação, ela não se dá pela consciência da gente. Isso é gnosticismo. Não é o meu conhecimento que me salva, é a graça de Deus que me salva. Ele me salva e depois eu tomo consciência do que está acontecendo, mas não é a minha consciência. Gente, de quanta coisa a gente tem consciência e não consegue praticar? Quanta? Muitas. Não é a consciência nossa que nos salva, não é a nossa razão. Isso não seria fé, isso seria algo lógico. Não é isso. Então, hoje, na missa pela manhã, lá no Vaticano, o Papa batizou 32 bruguelinhos, né? E disse o seguinte, dentre tantas outras coisas: batizar um filho é um ato de justiça para ele, porque nós, no batismo, damos a ele um tesouro, um penhor, o Espírito Santo, que vai defendê-lo, que vai ajudá-lo durante toda a sua vida. Por isso é importante batizá-los desde criança, para que eles cresçam com a força do Espírito Santo. Simples. Depois, grandinho, quer rejeitar o que o pai ensinou? Rejeita. Quer seguir outro caminho? Siga. Mas enquanto está sob a guarda do pai e da mãe, segue o que o pai e a mãe têm para oferecer. Mas muitos não têm a oferecer. Vejam, há um tempo passado, eu acho que ultimamente eu ando um pouco saudosista, né? Um tempo passado, o que acontecia? As famílias eram diferentes. Quantos aqui de nós talvez tenha vivido essa experiência de em casa ter um momento de rezar o terço junto? E quem puxava o terço era o pai, ou era o vô. Sagrado. Ir à missa, sempre. Não estava em questão, tinha roupinha diferente, bota roupinha diferente para ir à missa. Ia. Rezava-se em casa. Tinha um temor, um sadio temor de Deus em casa. Não se desrespeitava imagens, não se desrespeitava uns aos outros. Rezava-se ao acordar, rezava-se na hora de dormir, rezava-se antes das refeições. Isso era ponto pacífico. Então batizava-se uma criança, às vezes essa família nem ia muito à missa, mas em casa vivia a fé de uma forma profunda e bonita. Então esses pais eram os catequistas dos filhos. Essa família vivia protegida contra tudo que era mal porque acreditava, e vivia como quem acreditava. A caridade acontecia. Agora é uma bobagem que eu já falei aqui para vocês também, né? Que eu acho que uma das coisas que fez mal para a caridade foi a invenção da geladeira, né? E do freezer. Que antes no sítio, por exemplo, matava um porquinho, na hora de matar já essa parte aqui é para o tio, essa daqui para o vizinho de lá, essa daqui para o vizinho de cá. Hoje mata 3 porquinhos e bota tudo no freezer. Claro que não é a geladeira que é problema, né? A gente que é o dono da geladeira que tem o problema no coração da gente, né? Porque se o coração não for frio, a caridade acontece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.